E se eu te dissesse que existem 7 portas invisíveis ao redor da sua vida, e que pelo menos uma delas está aberta agora mesmo, sem que você tenha percebido? Não estou falando de metáfora. Não estou falando de conceito teológico abstrato, reservado para seminários ou conferências acadêmicas. Estou falando de uma realidade que o apóstolo Paulo descreveu com palavras tão precisas que deveriam fazer tremer qualquer pessoa que as leia com atenção. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele escreveu: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 7 influências, 7 categorias, 7 formas pelas quais o mundo espiritual invisível tenta entrar na sua vida sem bater a porta. E a maioria dos cristãos nunca foi ensinada sobre nenhuma delas. Você já teve aquela sensação de estar fazendo tudo certo e ainda assim sentir que algo estava errado? Já acordou de madrugada com um peso inexplicável no peito, uma ansiedade que não tinha nome, uma voz interna repetindo que você não era suficiente, que suas orações não chegavam a lugar nenhum, que Deus estava distante? Já observou padrões se repetindo na sua vida, relacionamentos que sempre terminavam da mesma forma, decisões que você se arrependia de novo e de novo, ciclos que pareciam impossíveis de quebrar por força de vontade? Já esteve em um ambiente e sentiu sem conseguir explicar que havia algo pesado naquele lugar, como se a atmosfera em si estivesse carregada de algo que não era visível, mas era palpável? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você não está sozinho. E existe uma razão para o que você sentiu. Existe uma guerra acontecendo agora mesmo ao seu redor, e você não consegue ver com os olhos físicos. Não porque ela não seja real, mas porque ela acontece em uma dimensão para a qual seus sentidos naturais não foram projetados. É a guerra espiritual descrita nas páginas das Escrituras. Uma batalha que não tem trégua, que não tem fim de semana, que não respeita feriados ou momentos de vulnerabilidade. E o inimigo dessa batalha não é genérico, não é impreciso, não é uma força difusa de maldade flutuando pelo universo. Ele tem estrutura, tem hierarquia, tem estratégias específicas. E hoje, ao longo deste vídeo, você vai conhecer as 7 influências espirituais que a Bíblia proíbe, adverte e manda se afastar. E vai entender com profundidade por que cada uma delas é muito mais perigosa do que parece. Antes de avançarmos, eu preciso te fazer uma pergunta, e quero que você responda com honestidade, nem que seja só para você mesmo. Você já sentiu que havia algo em sua vida, uma prática, um hábito, um ambiente, um relacionamento, uma curiosidade persistente que parecia inofensiva, mas que deixava você espiritualmente vazio ou pesado depois? Essa sensação que eu estou descrevendo tem um nome no reino espiritual. E talvez ninguém nunca tenha te dado permissão de nomear isso em voz alta. Então eu quero te dizer agora. Muitas pessoas que acompanham este canal carregam esse mesmo peso em silêncio há anos. Nunca encontraram um espaço seguro para falar sobre isso sem serem julgadas, sem ouvir respostas simplistas, sem sentir que estavam sendo ridicularizadas por levar o mundo espiritual a sério. Se isso é o que você está vivendo, você encontrou esse espaço agora. Vai lá nos comentários e escreve: Eu quero entender o que está acontecendo no mundo espiritual ao meu redor. Cada comentário que você deixar vai ajudar outra pessoa que está assistindo a este vídeo a saber que ela não está sozinha nessa busca. Agora vamos ao que realmente importa. A maioria das pessoas não sabe que a Bíblia é extraordinariamente específica sobre o que pertence ao reino das trevas.
Não é uma lista genérica de evite o mal. É um catálogo detalhado, espalhado por toda essa escritura, desde o Deuteronômio até o Apocalipse, de práticas, influências e portas espirituais que funcionam como pontes entre o mundo físico e o mundo demoníaco. O problema é que o mundo moderno, incluindo boa parte da cultura cristã contemporânea, normalizou muitas dessas influências. As transformou em entretenimento, em curiosidade inofensiva, em tradição cultural, em forma de arte. E ao fazer isso, abriu portas que seriam impossíveis de abrir se as pessoas soubessem o que estavam realmente convidando para dentro das suas vidas. Antes de revelar as 7 influências, deixe eu fazer um convite a você. Se você chegou até este vídeo, é porque existe uma sede genuína de entender o que a Palavra de Deus realmente ensina sobre o mundo invisível. Esse canal foi criado exatamente para pessoas como você. Pessoas que não se contentam com respostas superficiais. Pessoas que querem versículos, contexto, profundidade e aplicação prática. Se você ainda não está inscrito, clique agora no botão de inscrição e ative o sininho. Não porque eu preciso do número de inscritos, mas porque cada semana eu publico revelações bíblicas como esta. E eu quero que você receba cada uma delas. Ao final deste vídeo, você vai enxergar o mundo espiritual com olhos completamente diferentes. E eu não quero que essa transformação pare aqui. A primeira influência espiritual que você nunca deve permitir na sua vida é a adivinhação e a consulta a espíritos. Isso inclui qualquer prática que busque conhecimento sobrenatural por fora de Deus. Astrologia, tarô, búzios, jogo de cartas com fins divinatórios. Consulta a médiuns, vidência, quiromancia, numerologia esotérica, cartas de oráculo e qualquer outra forma de buscar revelação de fontes espirituais que não sejam o Espírito Santo. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12, é devastadoramente claro. Não haja no meio de ti quem faça seu filho ou filha passar pelo fogo, nem agoireiro, nem adivinhador, nem encantador, nem feiticeiro, nem conjurador de feitiços, nem médium, nem mago, nem necromante. Porque todo aquele que faz essas coisas é abominação ao Senhor. Observe que Deus não diz que essas práticas são ineficazes. Ele não diz que não funcionam. Ele diz que são abominação. A palavra hebraica usada aqui é toevá, que descreve algo que provoca repulsão divina profunda. Algo que é fundamentalmente incompatível com a santidade de Deus. Por quê? Porque toda forma de adivinhação é, em essência, uma tentativa de acessar informação espiritual por meio de entidades que não são Deus. E toda entidade espiritual que fornece esse tipo de informação tem um interesse nessa transação. Ela não faz isso de graça. A porta que se abre quando alguém consulta um médium, um vidente ou pratica adivinhação não é uma porta neutra. É uma porta para um reino que tem como objetivo fundamental roubar, matar e destruir, como Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10. Muitas pessoas relatam que após uma consulta com um médium, uma sessão de tarô ou a prática de rituais adivinhatórios, sentiram uma presença pesada em suas casas. Tiveram pesadelos persistentes, desenvolveram ansiedade inexplicável ou sentiram que algo havia mudado em sua vida espiritual de uma forma que não conseguiam descrever. Isso não é coincidência, é consequência. A aplicação prática é simples. Se você já praticou qualquer forma de adivinhação, e isso inclui ler o horóscopo com a intenção de receber orientação para a sua vida, faça uma oração de renúncia específica, declarando que fecha essa porta em nome de Jesus e que reivindica a cobertura do sangue de Cristo sobre sua mente, sua casa e sua família. A segunda influência espiritual que você nunca deve permitir na sua vida é a necromancia e a comunicação com os mortos.
O mundo moderno glamorizou essa prática de formas que teriam sido impensáveis há algumas décadas. Hoje, ela está presente em programas de televisão de alto índice de audiência, em aplicativos populares, em práticas espirituais que se apresentam como inofensivas. Mas a Bíblia é absolutamente implacável nesse ponto. Isaías capítulo 8, versículos 19 e 20 diz assim: E quando disserem a vós, consultai os que têm espírito de adivinhação, e os adivinhos que sussurram e murmurem. Não buscará um povo o seu Deus? Em favor dos vivos, consultará os mortos, a lei e ao testemunho. E se não falarem conforme esta palavra, é porque não há luz neles. A questão não é apenas se os mortos realmente falam nesses contextos. A questão é, quem está falando? Quando alguém tenta se comunicar com um morto, seja por uma sessão espírita, seja usando um tabuleiro Ouija, seja consultando um médium que alega transmitir mensagens de pessoas falecidas, a resposta que chega não vem da pessoa morta. Vem de entidades que conhecem o suficiente sobre essa pessoa para imitar sua voz, seu jeito de falar, seus segredos de uma forma convincente o bastante para enganar até mesmo pessoas inteligentes e cuidadosas. Isso é documentado ao longo de toda a história da Igreja e confirmado pela experiência de inúmeras pessoas que se envolveram com práticas espíritas e relataram exatamente essa trajetória. Primeiro, uma sensação de alívio ao encontrar o ente querido, seguida de dependência crescente, de mensagens cada vez mais perturbadoras e de consequências espirituais profundas que marcaram suas vidas. Hebreus capítulo 9, versículo 27, estabelece uma fronteira clara. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Os mortos não vagam entre os vivos, aguardando comunicação. Eles estão diante de Deus. Feche essa porta. A terceira influência é a feitiçaria e as práticas de ocultismo. Aqui precisamos expandir o conceito para além do imaginário de bruxas, com caldeirões. Feitiçaria, no sentido bíblico, engloba qualquer prática que busque manipular a realidade física ou espiritual por meio de poderes que não provêm de Deus. Isso inclui magias simpatetistas, despachos, trabalhos de amarração, rituais de candomblé, umbanda, wicca, magia branca ou preta, distinção que do ponto de vista bíblico não existe. Uso de cristais com intenção de invocar energias espirituais, mandalas com propósito protetor ocultista, e uma variedade crescente de práticas que o mercado espiritual contemporâneo vende como espiritualidade integrativa, ou práticas ancestrais de cura. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Inclui a feitiçaria, cujo original grego é pharmakeia, literalmente a palavra da qual derivamos farmácia, na lista das obras da carne que excluem do reino de Deus. Essa conexão linguística é reveladora. Feitiçaria no mundo antigo frequentemente envolvia o uso de substâncias para alterar a consciência e abrir a percepção a influências espirituais. Mas o princípio é mais amplo. Qualquer tentativa de manipular o mundo espiritual por meios não autorizados por Deus é feitiçaria, independentemente de como ela seja apresentada. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, diz que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Isso revela algo profundo. No coração de toda prática oculta, há uma rebelião fundamental contra a soberania de Deus, uma tentativa de obter por conta própria o que somente Ele pode dar. O desafio prático aqui é fazer um inventário honesto de objetos, práticas e influências em sua casa. Existem objetos que foram usados em rituais ou que foram presenteados por pessoas que praticam feitiçaria? Existe algo que foi trazido para sua casa com um propósito espiritual que não seja o de glorificar assim Deus? Atos capítulo 19, versículos 18 a 20, mostra que os crentes de Éfeso queimaram publicamente seus objetos de magia.
E o texto registra que a palavra de Deus cresceu e se fortaleceu depois disso. A quarta influência espiritual é a idolatria em suas formas contemporâneas. Quando mencionamos idolatria, a maioria das pessoas pensa imediatamente em estátuas douradas em templos pagãos, algo distante e irrelevante para a vida moderna. Mas a Bíblia descreve a idolatria de uma forma muito mais ampla e muito mais próxima da nossa realidade do que gostaríamos de admitir. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, chama a cobiça de idolatria. João, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21, termina sua carta com a exortação simples e perturbadora: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Em sua forma mais direta, a idolatria é qualquer coisa que ocupe o lugar que pertence a Deus. E aqui chegamos ao território desconfortável. Ídolos modernos não são esculpidos em pedra. São construídos com ambição, com ansiedade, com busca por aprovação, com dependência emocional desordenada, com a devoção que colocamos em celebridades, em ideologias, em nosso próprio conforto. Mas existe uma dimensão mais especificamente espiritual da idolatria que precisa ser abordada. O uso de imagens religiosas como objetos de mediação espiritual. A devoção a entidades que a tradição popular apresenta como intermediárias, mas que a Bíblia não reconhece como tais, e a sincretização de práticas pagãs com vocabulário cristão. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, é devastadoramente claro. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam-nas aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Paulo não está dizendo que os ídolos têm algum poder intrínseco. Está dizendo que por trás de cada sistema religioso que não centraliza o Deus vivo de Israel e seu Filho Jesus Cristo, existem entidades espirituais que se alimentam da devoção humana mal direcionada. Isso não significa que toda religião seja igualmente válida, ou que toda prática cultural seja igualmente perigosa. Significa que a questão que cada crente deve fazer é: a quem ou ao que estou dando minha devoção, minha dependência espiritual, minha confiança fundamental? A quinta influência espiritual que você nunca deve permitir é o envolvimento com filosofias e espiritualidades que negam a pessoa de Jesus Cristo. Isso pode soar restritivo em uma era que celebra a pluralidade espiritual como virtude máxima. Mas a Bíblia é explicitamente categórica nesse ponto, e há uma razão muito específica para isso. Em 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 3, o apóstolo João escreve: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que haveria de vir, e já agora está no mundo. Este é um dos critérios de discernimento espiritual mais práticos de toda a Bíblia. João não está dizendo que toda filosofia não cristã é demoníaca. Está estabelecendo um teste específico para distinguir espíritos. Eles reconhecem quem é Jesus? Não apenas um mestre espiritual, não apenas um avatar divino entre muitos, não apenas um profeta em uma longa linha de profetas, mas o Filho de Deus que veio em carne, morreu e ressuscitou? Muitas pessoas se envolvem com práticas como yoga em seus formatos espirituais originais, com meditação transcendental, com o curso de milagres, com o espiritismo kardecista, com o budismo esotérico, com o hinduísmo, com movimentos New Age, com a cabala popular, com práticas xamânicas, acreditando que podem absorver o que há de bom nessas tradições,
sem absorver a cosmovisão espiritual que a sustenta. Mas espiritualidades não são buffets. Elas têm estrutura, têm entidades, têm forças que se movem por trás delas. E abrir a porta para essas forças, enquanto acredita estar apenas expandindo sua espiritualidade, é como abrir uma janela em pleno inverno, achando que só o ar fresco vai entrar. O frio entra com ele. O desafio prático aqui é discernir. Existe em minha vida alguma prática espiritual que eu adoto sem questionar sua origem ou as entidades espirituais que a sustentam? Antes de revelarmos as últimas duas influências espirituais, preciso pausar aqui e te fazer um convite. Se você chegou até esse ponto do vídeo, é porque você é o tipo de pessoa que esse canal foi construído para servir. Você não se contenta com respostas rasas. Você quer entender o que a Bíblia realmente diz sobre o mundo invisível e quer que isso mude algo na sua vida prática. Cada semana, novos vídeos como este são publicados aqui. Vídeos que vão te equipar com verdade bíblica sólida sobre hierarquia espiritual, guerra espiritual, anjos e demônios. O que a Escritura realmente ensina sobre esses temas que a maioria das igrejas raramente aborda com profundidade. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Aperte o botão de inscrição e ative as notificações. Não porque você vai fazer um favor a este canal, mas porque você vai fazer um favor a você mesmo. Porque a batalha espiritual não espera você estar pronto. E o conhecimento bíblico é parte do equipamento que Deus colocou à sua disposição. A sexta influência espiritual que você nunca deve permitir na sua vida é a pornografia e a imoralidade sexual em suas dimensões espirituais. Eu sei que este pode ser o ponto mais desconfortável até agora, mas seria uma negligência criminosa falar sobre influências espirituais e não abordar o que pode ser a porta mais usada pelo inimigo no mundo contemporâneo. A pornografia não é apenas um problema de saúde mental, embora seja isso também, com décadas de neurociência documentando seus efeitos no cérebro humano. É um portal espiritual. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20, Paulo escreveu palavras que adquirem um peso diferente quando entendidas no contexto da guerra espiritual. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que o homem cometer é fora do corpo, mas o que comete impureza peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Observe que Paulo não diz controle a impureza. Ele diz fujam. O verbo no original é feugo, o mesmo usado para descrever a fuga diante de perigo mortal. Isso é uma instrução de sobrevivência, não de moderação. E por quê? Porque a imoralidade sexual, e especialmente a pornografia, opera em um nível que vai além do comportamental. No mundo antigo, a prostituição no templo era literalmente uma prática religiosa. Não por coincidência, Apocalipse capítulo 17 usa a imagem da prostituta de Babilônia para descrever o sistema espiritual do inimigo. Existe uma conexão intrínseca entre imoralidade sexual e influência demoníaca que a Bíblia assume como óbvia, mesmo quando nossa cultura trata como paranoia. Quem luta com pornografia não está apenas lutando contra um hábito, está lutando contra entidades que usam essa porta para acessar mente, emoção e espiritualidade. O caminho para a liberdade começa com o que Paulo chama de renovação do entendimento, em Romanos capítulo 12, versículo 2, e passa necessariamente por responsabilização, por transparência e por uma vida de santidade que não é obra da vontade humana, mas da graça de Deus. A sétima e última influência espiritual que você nunca deve permitir em sua vida é o orgulho espiritual.
e a autossuficiência que fecha a porta para Deus. Esta pode surpreender, porque não é uma prática oculta. Não envolve rituais ou objetos. Mas Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14, ao descrever a queda de Lúcifer, revela que o pecado original do ser mais glorioso criado por Deus foi exatamente o orgulho. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste abatido por terra, tu que enfraquecias as nações! E tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E assentar-me-ei no monte da congregação, nos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O orgulho de Lúcifer foi o modelo de todo pecado subsequente. Foi a primeira porta que o inimigo usou para entrar em um coração que havia sido criado para a glória de Deus. E é a influência mais difícil de detectar, justamente porque se disfarça de virtude. Se disfarça de confiança. Se disfarça de discernimento espiritual aguçado. Muitas pessoas que se orgulham de não se envolver com as 6 influências anteriores estão abertas para a 7ª justamente por conta disso. O orgulho espiritual é a convicção de que você não precisa mais ser ensinado, que já chegou em um nível de maturidade que está acima da vulnerabilidade. É a presunção de que sua compreensão de Deus é suficiente, que suas experiências espirituais são a medida de todas as coisas, que você pode julgar com precisão os outros enquanto permanece imune à mesma análise. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, como leão que ruge, anda em derredor, procurando alguém para devorar. O orgulho espiritual cria a ilusão de que você está fora do alcance desse leão. É a influência mais perigosa de todas, justamente porque é a mais invisível. Tiago, capítulo 4, versículo 6, oferece o antídoto. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. A humildade espiritual não é fraqueza. É o posicionamento estratégico que atrai a graça de Deus sobre sua vida. Agora vamos integrar tudo isso. 7 influências espirituais que a Bíblia proíbe: adivinhação e consulta a espíritos, necromancia e comunicação com os mortos, feitiçaria e ocultismo, idolatria em suas formas contemporâneas, filosofias e espiritualidades que negam a Jesus Cristo, imoralidade sexual e pornografia como portal espiritual, e o orgulho espiritual que fecha a porta para Deus. Cada uma delas opera de uma forma diferente. Cada uma cria uma vulnerabilidade específica. E cada uma tem uma resposta bíblica específica que não é o medo, não é a superstição e não é a paralisia. Mas o que Paulo chama em Efésios, capítulo 6, versículos 13 a 17, de toda a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Observe que Paulo não diz, fuja das batalhas espirituais. Ele diz, fique firme. A postura do crente não é de vítima acuada pelas forças das trevas. É de autoridade estabelecida pela obra de Cristo na cruz, que Colossenses capítulo 2, versículo 15, descreve assim: e, despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles em si mesmo. O que fazer a partir de agora? Primeiro, faça um inventário honesto de sua vida.
Quais dessas 7 influências já tiveram ou ainda têm presença em sua vida, sem condenação, sem vergonha paralisante? A consciência é o primeiro passo da liberdade. Segundo, faça orações específicas de renúncia para cada área identificada. Não orações genéricas de perdoa todos os meus pecados, mas orações específicas que nomeiam o que foi aberto e declaram o fechamento daquela porta em nome de Jesus. Terceiro, se houver objetos em sua casa conectados a práticas ocultistas, descarte-os. Não os guarde, não os venda, não os dê de presente. O precedente bíblico de Atos, capítulo 19, é a destruição. Quarto, busque responsabilização. Para as influências que têm caráter de dependência ou vício, como pornografia, ou algumas formas de ocultismo, o caminho para a liberdade raramente é individual. Deus colocou o corpo de Cristo, a Igreja, exatamente para isso. Quinto, mergulhe na palavra de Deus de forma sistemática. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que a transformação vem pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia não é apenas um livro de instruções. É o alimento espiritual que forma o tipo de mente que consegue discernir entre o que é de Deus e o que não é. E aqui chegamos ao fim do que pode ter sido um dos vídeos mais importantes que você assistiu sobre guerra espiritual. Não por causa de quem faz este conteúdo, mas por causa do que a palavra de Deus diz. Se algo aqui tocou uma área específica da sua vida, se você reconheceu uma ou mais dessas influências presentes no seu cotidiano, vá nos comentários agora e escreva uma palavra: liberdade. Esse é seu passo público de declaração, porque há algo poderoso em verbalizar o que você está crendo, mesmo que seja em uma caixa de comentários. E ao fazer isso, você vai encorajar alguém que está assistindo a este vídeo às 3 da manhã, com aquele peso no peito que não tem nome, a saber que existe saída. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está lutando em alguma dessas áreas, alguém que acha que não há resposta, que os ciclos não podem ser quebrados, que o peso espiritual é permanente. A Bíblia discorda, e você agora tem as ferramentas para fazer essa conversa. Este canal é o espaço que você procurava. Um lugar onde a Bíblia é levada a sério em suas dimensões mais profundas e mais práticas. Onde a guerra espiritual não é tratada como exagero pentecostal ou ficção científica religiosa, mas como a realidade que Paulo, Pedro, João e o próprio Jesus descreveram com precisão cirúrgica. Cada vídeo publicado aqui é uma oportunidade de sair do lugar de confusão e entrar no lugar de clareza e autoridade bíblica. Se você ainda não está inscrito, este é o momento. Clique no botão de inscrição. Ative o sininho. Curta este vídeo para que o algoritmo leve esta palavra a mais pessoas que precisam ouvir. E se você já é inscrito, compartilhe com alguém que ainda está no escuro sobre tudo isso. Porque a batalha é real. A autoridade que você tem em Cristo também é. E você nunca mais precisa enfrentá-la sem estar equipado.